Amém, igreja. Saúde, amada igreja do Cordeiro, a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite Deus tem uma palavra para você, em nome de Jesus Cristo. Semana todinha aí, buscando ao Senhor e pedindo a confirmação de Deus para essa palavra, porque é muito bom você falar aquilo que Deus quer falar com a igreja. Nós não devemos pregar aquilo que nós queremos pregar. Eu volto a falar com a igreja e digo à igreja que o ministério Pronto Socorro do Senhor Jesus Cristo é do Senhor, e eu só tomo conta deles zero por Ele. Então eu peço muito a Deus que eu não venha abrir a boca para poder falar nada de mim, mas ser dependente do Senhor. Ontem estava no vale orando, pedindo ao Senhor confirmação. Ontem também estava no vale de novo, orando a Deus em prol daquela campanha ali, na multiplicação do azeite. Orei sexta, orei sábado, vou encerrar a campanha hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro daquela campanha. E a palavra do Senhor nesta noite é livro de Gênesis 37. Gênesis 37. Gosto muito dessa palavra. E essa palavra fala profundamente ao meu coração. Vou tentar ministrar ela, igreja, porque é uma palavra, é um conteúdo bastante grande, e com meia hora de pregação não dá para poder pregar ela. Até falei que o Matheus, vou ver se eu consigo pegar 8 horas para poder pregar, que pelo menos 1 hora de pregação daria para desembolsar bem ela, mas com muito, aí eu fui parecendo pessoas, aí não deu. Meia hora eu vou tentar pregar ela, porque é muito grande, mas 1 hora, 1 hora e meia, essa mensagem aqui, ela é muito gostosa, é muito boa. Você já vai entrando dentro da mensagem, já é coisa do céu, da eternidade. É uma história, o dia que Deus te dá a oportunidade de você pregar nela, você vê como que Deus fala dentro dessa mensagem. Livro de Gênesis 37, versículo 1. Vamos ler alguns versículos nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreciam e não podia falar com eles pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atado molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam aos meus olhos, aos meus molhos. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim.
E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam seu pai, porém guardava esse negócio no seu coração. Pai, nós adoramos o teu nome, Jesus. Nós glorificamos ao Senhor. Nós bendizemos, Pai, ao santo nome, que ao só ler, Pai, a tua palavra, já tenha a oportunidade, Pai, de sentir, Senhor, a tua presença, Pai, nesta noite. Pai, essa mesma presença que o Senhor está me concedendo, Pai. Eu não sou melhor do que ninguém aqui neste lugar, Senhor. Todos nós somos igual, estamos dependentes de Comanai, Chore, Canto Rei, de Candarabandarai. Estamos total dependentes, Pai, do Senhor, Papai. Ó Deus, eu tenho melhor pessoa que possa conhecer cada um que nesta noite entrou por essas portas, Papai. Ó Deus, o Senhor venha falar, Pai, poderosamente, ricamente, e o sobrenatural do céu e da eternidade. Deus, as vidas venham impactar, Pai, nesta noite, e glorificar, e adorar, e exaltar, Pai, ao santo nome. Fica conosco, Pai. Nos dá vitória pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amada igreja do Cordeiro, possa estar já nos sentindo. Meu Deus, muito forte. Essa mensagem é muito forte. É muito forte, igreja. Se você dá lugar nessa noite, não como o pastor está pregando, porque é muito gostoso essa passagem. A palavra do Senhor, igreja, vai dizer sobre José. Essa história de José, ela move muito o meu coração. E se nós, todos os dias das nossas vidas, se nós pegar e estudar esse livro de José todo dia das nossas vidas, nós não paramos de servir ao Senhor por nada nessa terra. Porque essa história de José é a nossa história do dia de hoje. A prova que o pastor passa não é diferente da prova da Valdirene. A prova que a Valdirene passa não é diferente da prova da Deus. A prova que a Deusa passa não é diferente da diaconisa diária. A prova que a diaconisa diária passa não é diferente da Valdenice. Não é diferente do Fabrício. Não é diferente da Maíquele. Não é diferente do presbítero Ricardo. Não é diferente do Paulo. Meus irmãos, não é diferente. Todos nós passamos pela prova. Mas prova que nós passamos é para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado em nossas vidas. E tem uma nossas vidas, Maíqueles, que queremos murmurar. Sabe por que murmuramos? Porque não entendemos o projeto e os planos do Senhor para nossas vidas. Quando nós pegamos e descansamos o nosso coração diante do altar e diante da presença do Senhor, e deixamos o Senhor ir agir em nossas vidas, nós vamos começar a contemplar ao nosso redor que realmente o Senhor, Ele é em nossas vidas. Mas é necessário que o Senhor venha concretizar essa obra das nossas vidas, que nós permanecemos na posição, como? Na posição de adorador, glorificando, bendizendo e enaltecendo, exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Que a palavra do Senhor vai dizer, a promessa do Senhor, ela começou com Abraão, e a promessa de Abraão, ela se estendeu até Isaac, até Jacó, até José e até os dias de hoje. A promessa que nós temos é qual? É a promessa da salvação e a promessa da vida eterna. Então Jesus, Ele derramou o sangue na cruz do Calvário para dar direito a eu e você, o direito da salvação e o direito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa salvação, ela está sobre as nossas vidas de agonia diária. Mas só que essa salvação, ela está sobre as nossas vidas, mas nós temos que zelar por essa salvação.
Nós temos que cuidar cada dia, porque a prova que você está passando hoje, você pode ter a convicção de comanai, chore, cante rei, de candarabandarai. Você pode, de comanai, chore, cante rei, de candarabandarai. Você pode ter a convicção no teu coração que o pastor Júnior Pereira está falando nesta noite, que você vai passar por ela. Você vai vencer ela, porque isso aí é plano do Senhor. Prova que eu e você passamos é para capacitação. Prova que eu e você passamos é para nos estruturar na presença do Senhor. Prova que eu e você passamos é para abrir a nossa visão espiritual. Prova que eu e você passamos é para que nós venhamos entender o projeto da salvação e o projeto da vida eterna que o Senhor tem para nossas vidas. Então, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se você tem murmurado, eu não sei como você tem falado com Deus, nessa noite cessa a murmuração, cessa a murmuração, cessa a murmuração, somente descanse teu coração. Senhor, eu sei que eu estou nessa prova, mas eu sei que eu vou vencer em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor enviou o teu Filho unigênito para derramar o sangue na cruz do Calvário. Não foi por acaso que Jesus, ele derramou o sangue na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue da cruz do Calvário para nos dar direito à salvação, para nos dar direito à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia vai nos relatar que o processo que José passou não foi com pessoas de fora, não. Não foi com pessoas de fora. Não foi com pessoas de fora, não. Não espera que você vai se decepcionar com pessoas lá de fora, não. Você vai se decepcionar com pessoas de dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que dentro da tua casa que vão se levantar contra a tua vida, vai se levantar contra o teu casamento, vai se levantar contra os projetos, contra os planos, contra os sonhos da tua vida, aquilo que Deus tem arquitetado para a tua vida, tem arquitetado para o teu casamento, tem arquitetado para o teu lar, tem arquitetado para a tua família. É no meio da tua família que é aqueles que vão se levantar contra a tua vida. Sabe por que vão se levantar? Porque é permissão do Senhor. É permissão do Senhor. É permissão para que o nome dele venha a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Como a diaconia diária falou nessa noite, essa prova está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque se estiver tudo bem, alguma coisa está errada. Você vem para a igreja, você vai embora, você trabalha, você almoça, você janta, toma café da manhã, café da tarde, você toma banho, vai dormir e tudo vai bem. Aí é muito fácil ver o Senhor. Então o Senhor me permite, eu e você, passar pelo processo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o processo é para a nossa capacitação, igreja. Então José, ele era o filho de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E José, ele era o filho mais amado de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Por que José, ele era o filho mais amado de Jacó? Porque José, ele era o filho da velhice de Jacó. Louvado. Mas como assim, pastor? Me explica melhor, porque eu não estou entendendo esse mistério esta noite. Porque Jacó, quando ele foi trabalhar para Balão, louvado seja o nome do Senhor, ele ali, louvado seja o nome do Senhor, ele desejava Raquel, louvado seja o nome do Senhor. Mas no tempo da lei, você tinha que casar com a primeira, a primogênita tinha que casar. Então a Raquel, ela era a segunda, mas Jacó, ele desejou a Raquel. Então aquele momento Jacó trabalhou 7 anos, louvado seja o nome do Senhor. Ele achou que ele ia tomar posse de Raquel logo de frente dos 7 anos que ele tinha trabalhado, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele cumpriu os 7 anos, não foi cumprido com aquilo que ele tinha feito ali, aquele acordo que ele fez, que trabalhar 7 anos, ele ia conquistar a mão de Raquel. A primeira mulher que foi conquistar foi a primogênita, que foi Bila, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, louvado seja o nome do Senhor. A primeira mulher que
Jacó conquistou foi Léia, louvado seja o nome do Senhor, que foi conquistado. É tanta mulher que Jacó teve, conquistou a mulher. Só que Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, louvado seja o nome do Senhor, para conquistar a mulher Raquel. Então, como Jacó já tinha a primeira mulher, então Jacó já foi começando a ter filhos com a primeira mulher. E quando já José nasceu, Jacó já tinha bastante filhos. E já tinha homens grandes quando José nasceu. E mesmo assim, não é porque que Jacó, ele amou mais José, porque José era filho da velhice, não. É porque os filhos que Jacó já tinha com eles, não eram os filhos que fazia a vontade, que fazia o querer de Jacó, não. Então José, quando nasceu, louvado seja o nome do Senhor, José fazia tudo aquilo que o pai dele mandava ele fazer. Então aquilo ali agradava o coração de Jacó, louvado seja o nome do Senhor, por José ele ser obediente ao pai dele. José, ele trabalhava junto com os irmãos dele, ali junto, tomando conta daquelas ovelhas ali. Mas quando dava o tempo do serviço terminava no dia, José se acolhia, José ia ficar ao lado do pai dele, aprendendo com o pai dele. Quando os irmãos dele iam para a farra, ia para a bagunça, louvado seja o nome do Senhor, e tudo aquilo que Jacó não gostava, é que eles entristeciam o coração de Jacó, porque Jacó não queria que depois do trabalho deles, eles iam para a farra, eles iam para a prostituição, eles iam para a bagunça, eles estavam desorientados, e aquilo ali entristecia o coração de Jacó. Então vai e nasce José, e José fazia tudo aquilo que agradava a Jacó, louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles irmãos de José começou a invejar de José, porque eles não entendiam, eles que estavam errados, achavam que José estava errado. José não estava errado. José, ele era um filho obediente diante do pai dele. É isso que o Senhor nos quer, que nós sejamos obedientes. Mas obediente ao que, pastor? A voz suave do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor, ele fala poderosamente e ricamente sobre nossas vidas, e nós queremos deixar que a razão vá mais alto em nosso coração, em nossas vidas, os nossos atos, as nossas atitudes, louvado seja o nome do Senhor, passa a falar mais alto em nosso coração, e deixamos de ouvir a voz suave do Senhor. Então, se nós dar lugar à voz suave do Espírito de Deus, meus irmãos, tudo vai correr conforme o querer, conforme a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Mas hoje o mundo, do jeito aí, o mundo jaz no maligno, louvado seja o nome do Senhor. O mundo, a cada dia que se passa, o mundo está perdido, o mundo está sem direção, o povo está dando mais lugar, desejo da carne, do que vir buscar aquilo que Deus ele preparou para essas vidas, que é a salvação e que é a vida eterna. O povo só procura a casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, quando ela não vê mais solução para o casamento, mais solução para o lar, as portas estão fechadas, está passando por uma enfermidade, o filho está preso, o filho é da droga, está na prostituição. Aí a pessoa passa a procurar o pastor, passa a procurar o presbítero, passa a procurar o evangelista, passa a procurar a diaconisa, a irmã que está aí lutando, a irmã que eles vê, tá, igreja? Não fica enganado não, que tem gente que vigia vocês 24 horas. Tem gente que observa você 24 horas. Não fica aí achando que você está sozinho, que você está esquecido, que você está falando. Não, tem gente te observando. Te observa você 24 horas na sua ida e na sua vida. Porque no momento em que você abrir a sua boca e começar só a lamúria nos seus lábios, aí a pessoa que não é crente, louvado seja o nome do Senhor, vai falar bem assim: o que eu vou fazer da igreja? Que essa irmã só vive reclamando. O que eu vou fazer nessa igreja? Que essa irmã só vive murmurando. Então tem gente que te vigia com as suas atitudes, com os seus atos,
com a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de expressar. Não tem isso aí, você nem precisa convidar essa pessoa para ir na igreja, não, porque os meus atos que vai fazer essa pessoa ir na igreja. Opa, vou lá na casa do Senhor, vou lá na igreja lá do pastor Júnior lá, porque ele é um homem de Deus. Vou lá na casa da Maikele, que eu vejo que a Maikele é uma santa mulher de Deus. Eu vejo a Diaconina Diara, eu vejo a Valdirene, eu vejo a Deilson, eu vejo a Valdirene. Então vocês estão sendo observados. Você não precisa nem abrir a boca para evangelizar, mas os seus atos, as suas atitudes, não tem, mexe com o coração. Mas pastor, por que você está falando sobre atos e sobre atitude? José, ele teve atos, então ele teve atitude, que o nome do Senhor Jesus foi glorificado, igreja. Atos e atitude de José fez que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado naquele tempo que ele passou. E José, ele teve um sonho, e ele começa a contar que ele teve um sonho, só que ele, com um coração bondoso, humilde, simples, ele vai contar o sonho para os irmãos deles. E os irmãos dele pega e começa a zombar, Valdenice, de José, porque eles não entendem o louvado seja o nome do Senhor. Eles estão na carne. Quem é espírito, quem é carnalidade, nunca vai entender quem é espiritual. Então, quem é espiritual tem que andar com pessoas espirituais. Igreja, não existe crente andar com gente de mundanismo. Não dá, não bate. Não se comunica, a igreja. Em nome de Jesus Cristo, não bate. É crente, servo ou servo do Senhor, andar com pessoas mundânicas. Não bate, nem o pensamento de vou ficar no meio da bebendo, fumando, que eu vou trazer para a igreja, que vai te arrancar você da igreja. Ela vai te arrancar de uma forma, igreja, que você não vai mais conseguir ter força para caminhar dentro da igreja. Então, servo do Senhor não se anda com pessoas que têm atitude mundânica, que têm hábitos mundânicos, então, que pensa no mundo. O servo do Senhor não é você desfazer do irmão, não é você desfazer da irmã. Você pode ir lá cumprimentar ele, você pode ir lá cumprimentar ela, você pode falar com ele, você pode falar com ela, mas andar com ele é negativo, entendeu? Quando viver com ele, viver com ela, não, igreja, não pode viver, porque são pensamentos diferentes. Entendeu? Pessoas que curtem, pessoas que bebem, pessoas que se prostituem, pessoas que usam droga, pessoas que ficam no mundo perdido aí. Se você andar com achando que você vai trazer ele para a igreja, ele vai te arrancar você da igreja, porque eu tenho prova disso. Eu já vi pessoas de dentro da igreja conviver no meio desse tipo de pessoas, e aonde está a pessoa hoje? Perdida no mundo, não tem nem mais força para caminhar na presença do Senhor. Então, igreja, em nome de Jesus Cristo, então José, ele contou o sonho, os irmãos zombavam dele. Ele teve outro sonho, por causa do horário não dá mais para pregar, já vai dar 8 horas, 9 horas, não dá para pregar mais, a mensagem é muito grande. Teve outro sonho, e as irmãs voltaram a zombar dele, e o pai dele não entendeu, mas eu e a sua mãe que já morreu, e os seus irmãos vai te servir. O pai dele falou ali, mas guardou no coração dele, porque o pai dele tinha uma intimidade com o Senhor. Os irmãos dele já estavam afastados, já estavam perdidos, mas José era um homem que fazia a diferença no meio dos irmãos. José fazia diferente no meio do pai dele, no meio da família dele, porque eles viam algo diferente na vida de José. E essa diferença, igreja, nós temos que fazer. Essa diferença, nós temos que fazer essa diferença. Essa diferença, ela não pode só permanecer em nossas vidas dentro da igreja, não. Essa diferença tem que ser dentro de casa com a esposa, dentro de casa com o esposo, dentro de casa com os filhos, dentro de casa no lar, na família, no local de trabalho, no meio da vizinhança. Essa diferença nós temos que fazer para ter
essa diferença não pode ser no nosso coração. Nós não podemos servir a Deus porque o pastor quer que nós sirvamos. Não. Você tem que servir a Deus com a certeza da convicção, da salvação e da vida eterna. Se o irmão tem práticas abomináveis, Deus larga ao irmão, deixa ele lá. Deixa ele lá. Se a irmã tem práticas abomináveis, larga ele lá, deixa ele lá, porque ele é ele com Deus, ela é ela com Deus. Então, igreja, nós não temos direito de tocar no irmão, nós não temos direito de tocar na irmã. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos exemplo bíblico que Davi teve a oportunidade de meter a espada, executar, acabar com Saul. Davi falou assim: eu não posso tocar nele porque ele é ungido do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que, igreja, se a pessoa anda desconcertada, não, Deus chamou você para diferente. No momento nenhum a Bíblia fala aqui para nós, que José, ele abriu a boca para poder entristecer o coração deles. Era uma alegria tão imensa, uma bonança tão grande na vida daquele homem, que o testemunho daquele homem chegou a abalar a estrutura do Egito, igreja. Louvado seja o nome. Você entrar aqui dentro da mensagem aqui, igreja, vou te adiantar que não dá tempo mais não. Quando ele chegou dentro do Egito, louvado seja o nome do Senhor, o Potifar, louvado seja o nome do Senhor, estava lá junto com ele, viu a inocência dele, viu a simplicidade dele, mas o que me chama a atenção era o chefe do carcereiro. Sabe que o chefe do carcereiro fala bem assim? Olha o que o chefe do carcereiro fala: quando José foi nomeado governador do Egito, o chefe do carcereiro falou assim: se ele fazer, oh meu Deus do céu, decomanai, chorei contra rei, decandaraman, se ele fazer, decomanai, chorei contra rei, decandaramandarai. O carcereiro falando: se ele fazer o que ele fez dentro do cárcere lá, que ele mudou o cárcere, se ele fazer no governo, olha, veja, que texto, meu Deus do céu. Se ele fazer, quando ele chegou, ele pegou o cárcere, uma prisão, que foi preso por a coisa que ele não fez, o horário não permite pregar mais. Ele entrou dentro do cárcere, ele mudou o cárcere, igreja. Ele mudou o cárcere, igreja. A nossa atitude muda onde nós colocar o pé, tem que haver mudança, igreja. Aonde nós for, tem que haver mudança. E você não precisa falar não que você é servo, não. Você não precisa falar que você é servo, não. Os seus atos, as suas atitudes, a forma de você ser, a forma de você pensar, a forma de você se expressar, as pessoas vão ver: servo do Senhor, mas não servo do Senhor, dos seus atos e das suas atitudes. Louvado seja o Senhor, porque se ele fazer, ele foi nomeado governador. O chefe do presidente do cárcere fala para outro, fala dele, ver se toca no ombro e fala assim: se ele fazer o que ele fez lá no meu cárcere, se ele fazer, eu quero que essa palavra nessa noite fica, eu estou sentindo Deus tanto aqui neste lugar, tanta presença de Deus. Igreja, se nós fazer a diferença. José colocou o pé dentro do Egito, ele mostrou que existe um Deus vivo na vida dele. Sabe como nós vamos mostrar o Deus vivo em nossas vidas? Através dos nossos atos e através das nossas atitudes, igreja. Toma cuidado com os seus atos, que talvez os seus atos, os meus atos, a do pastor, machuca a pessoa sem você falar nada com ela. Sem você falar nada com ela, Deus. Sem falar nada, os meus atos, ela te machuca mais do que eu abrir a boca para falar coisa com você. Toma cuidado com os seus atos. Se você não pode abençoar, como é seu nome? Eixa. Se você quer abençoar Eixa, segura o mistério Eixa. Se você quer abençoar Eixa, só que você tem a condição de abençoar ela, chama ela no cantinho.
Mas não faz graça não. Se você não tem condição de abençoar todo mundo, por que você vai fazer graça tua não? Eixa, eu tenho um presente para te dar lá, vou andar na minha casa, eu tenho um presente para te dar. Porque não tem um presente lá e eu vou abençoar a Eixa, vou abençoar a Maikele. Por que a Maikele e a Eixa e os outros irmãos? Se você tem condição de abençoar o irmão, a irmã, chama o irmão lá no cantinho, porque os seus atos Deus machuca muito a alma. Estou falando aqui contra isso dentro da igreja aqui. Nós temos que tomar cuidado. Eu só fico só observando. Não vou citar o nome porque é falta de ética, mas cuidado com os atos, porque os atos ferem muito o coração. Se é uma pessoa como pastor, que eu sou pela misericórdia do Senhor, já me encontro estruturado, mas tem pessoas dentro da igreja que não está estruturada. Palavras, atitude fere o coração, atitude fere a alma, tá? E tem um processo, tá? Tem um processo. Se você quer fazer graça para a irmã, para poder machucar outra irmã, toma cuidado que tem um processo a pagar. No nome de Jesus Cristo. Tem, igreja? Então José ele foi um grande exemplo. Seja exemplo. Seja exemplo. Seja exemplo, igreja, porque agrada o nome do Senhor. E eu sempre falo para a igreja, e não só falo para a igreja aqui, mas onde eu passo. Irmã, descansa o coração, o Senhor está vendo tudo. O Senhor é onisciente. Eu uso muita palavra, a única coisa que eu falo, cito muito, eu gosto muito de citar nessa palavra. Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele vê tudo. Você pode se esconder do pastor, mas papai vê tudo. Papai vê tudo. Papai vê tudo. José achou que estava esquecido no Egito, mas Deus estava cuidando dele. Se você acha que você está esquecida, não. O Senhor, Ele está cuidando de você. Ele vê tudo, Ele está cuidando de você. No momento certo, Ele não vai abrir as portas para você. Ele vai escancarar as portas para você. Escancarar é melhor do que abrir a porta. Então você vai ter mais espaço para ver a bênção grande do Senhor. Mas é necessário você descansar o teu coração, porque o Senhor, Ele te contempla. Porque o nosso amigo Adão quis se esconder do Senhor. Adão, 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 aonde tu está? Adão, a Bíblia fala que quando Adão ouviu a voz do Senhor, a Bíblia fala que Adão temeu a voz do Senhor. Sabe por que Adão se escondeu do Senhor? Ele achou que se escondeu, porque ele tinha desobedecido ao Senhor. Não tem, tentou se esconder, então não tem como o pastor Júlio se esconder. A Bíblia fala em Salmo 139, se você estiver lá no céu, lá o Senhor onde está. Se você estiver lá no fundo do mar, lá o Senhor está. Você pode cavar uma cova, se enterrar na cova viva, lá o Senhor está te vendo. Não tem? Então José, ele estava sendo guardado pelo Senhor. Ele foi honrado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então vocês estão aqui nesta noite, vocês vão ser honrados. No nome de Jesus Cristo, mas é necessário que vocês descansem o coração do Senhor. Porque quem chamou vocês para a grande obra não foi os pastores que vocês passaram antes. Não foi o pastor Júnior, não. Para com isso, não foi praga de igreja que chamou você, não. Praga de igreja, se salvasse alguém, ela não estaria do lado de fora. Ela estaria aqui pregada aqui, ó, aqui cheio de ouro. Não tem brilhosa praga de igreja salvasse alguém. O que salva é Jesus. Jesus, Ele salva. Salvação e vida de Jesus, Ele salva. Agora, praga de igreja não salva ninguém. Então, tudo que você quer, Deus prostra no joelho, se humilha, se entrega de corpo, alma e espírito diante do Senhor.
Porque tudo aquilo que você precisa, o Senhor, Ele vai responder com fogo, como Ele respondeu para Elias lá no Monte Carmelo. O Senhor respondeu a Elias com fogo, o Senhor também vai te responder com fogo. Que Deus possa abençoar a igreja poderosamente, ricamente nessa noite. Tem a palavra do Senhor. Não peço perdão porque a palavra não é do pastor. A palavra não serviu para vocês essa noite, mas serviu para mim, que eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava ouvir essa palavra. Eu queria ter mais tempo para pregar ela. Eu corria, eu pregava. Tem que ter pelo menos 1h30 para poder pregar essa mensagem. É muito gostosa. Então, todos os dias, que se você ler a história de José, você nunca mais vai perder o foco da salvação e o foco da vida eterna. Porque José, a história de José, ensina você o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Que Deus abençoe poderosamente, ricamente, toda a igreja essa noite, em nome de Jesus. Amém?